Bom dia, galera do Periscope. Esse é mais um Voe Mais Alto. Mais uma quarta-feira, 8h30 da manhã, e a gente aqui de novo para falar de coaching, para falar de dicas para você voar mais alto na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios. Dicas estruturadas, técnicas de coaching. Já ouviu falar de coaching? Já fez coaching? Então eu já vou começar logo me apresentando. Voe Mais Alto toda quarta-feira, 8h30 da manhã, ao vivo pelo Periscope. Depois ele vai parar lá no YouTube, lá no Facebook. Então segue a página, se inscreve no canal. Canvas Consultoria e Coaching é o nosso canal no YouTube. É a nossa fanpage no Facebook, onde você pode ficar atualizado de tudo. E luciana@canvasconsultoria.com.br é o meu e-mail para você agendar a sua sessão experimental, conversar comigo ou falar o que você quiser lá no e-mail, tá bom? canvasconsultoria.com.br. E eu sou a coach Luciana Figueiredo, à sua disposição. Bom dia, Luciana, hoje ao vivo. Anitta, bem-vinda, querida. Ao vivo é mais gostoso, ao vivo é mais legal, não é não? Eu gosto muito mais ao vivo, eu sempre influencio as pessoas, procuro influenciar as pessoas a assistirem ao vivo, porque ao vivo é mais divertido, assim a gente pode conversar, não é? Tem muita gente aí chegando ainda. E eu já vou aproveitar esse começo inicial. Anitta, obrigada por convidar os seus seguidores. Façam como a Anitta. Clica nesses 3 pontinhos aqui, ó, e já compartilha essa live. Preciso de uma guinada mesmo, Felipe? Então bora, vamos voar mais alto juntos. Clica nesses 3 pontinhos aqui, chama as pessoas para essa live. Convida o pessoal lá do seu Instagram através do link. A live mais linda, Chico! Seja bem-vindo! Obrigada, Adriana, por convidar os seus seguidores para você dar corações, como esses corações azuis que estão aí. Oi, Ana! Bom dia, querida! Conteúdo bom, do tipo que você gosta hoje, não é não? Tô com saudade de você, a gente precisa se ver, hein? Pra você dar corações, como esses corações vermelhinhos, esses azuizinhos que estão subindo aqui na tela, é só você tocar na tela várias vezes. E aqui no Periscope, aqui no nosso Voe Mais Alto, você tem uma grande sacada aqui. A gente tem uma dica pra você. Se você não vá por aqui, não sabe, presta atenção. Quando você mentaliza alguma coisa, você dá uma dica pro universo, para suas redes neurais, para suas conexões superiores, do que você quer realmente. E aqui no nosso Voe Mais Alto, a gente tem um recurso muito legal, que é esse globo aqui, ó. Esse mundão grandão lá. Então faz o seguinte, mentaliza aonde você quer estar, aonde você quer transferir os seus conhecimentos, que pessoas você quer influenciar, quem você quer estar por perto, quais são os seus sonhos. Mentaliza onde eles vão acontecer e toca. Mentalmente, toca exatamente no ponto onde você quer estar, no próximo nível, que é pra onde você tá indo agora. Então toca no globinho, você vai ver que vai subir esses corações lindos aqui pra nós. Muito bem, vocês estão aí? Toca no globinho que nós estamos aí. Enquanto isso, enquanto vocês tocam no globinho, dá corações, compartilha essa live, convida os seus amigos para essa live, pra gente falar hoje de 3 sacadas para influenciar positivamente a sua equipe. Eu preciso fazer uma errata, uma correção, uma coisa grave. Semana passada, na nossa última live no Periscope, nós falamos, foi logo depois do Dia dos Namorados, logo depois que o G1, a Globo.com, publicaram o meu artigo. E aí eu decidi compartilhar com vocês aqui também no Periscope as 5 dicas para encontrar o seu amor nas redes sociais. E eu falei bastante do Tinder. E ao falar do Tinder no final da live, preciso de motivação para terminar minha dissertação quanto antes. Felipe, o que tá te impedindo, Felipe? Bora, vamos ter mais acabativa aí para essas iniciativas, certo? Pois é, e na semana passada eu cometi um erro quando eu tava falando do Tinder. Um erro de desinformação completa minha, que pode ter passado aí em uma informação errada pra galera que tá assistindo, ou até me parecido preconceituosa em algum nível, que é algo que eu realmente abomino e não quero que ninguém pense isso. E também quero levar a informação certa. Na semana passada, bom dia, César, bem-vindo. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo. Voltar a me seguir, seja bem-vindo, toda quarta-feira, 8h30 da manhã. E eu falei lá por erro meu, obrigada, Rogério e a Luan Mara, que convidou os seguidores, no Arque também. Laura Barros, seja bem-vinda, querida. E eu falei na semana passada, bom dia, Michele, bem-vinda.
Eu falei na semana passada que eu fiz uma experiência com o Tinder. Foi uma experiência acadêmica, foi muito divertido e eu compartilhei com vocês aqui na live passada todos os resultados dessa experiência e disso extraí as 5 dicas, super dicas de coaching positivo para quem quer arranjar um amor aí, um amor ou quem sabe é um par de qualquer nível aí na internet. E aí eu falei que quando eu entrei no Tinder e eu fiz o meu perfil, como eu me cadastrei como mulher, automaticamente só apareceram homens para o meu perfil. E eu também olhei perfis, mas de um homem, de uma pessoa que se cadastrou como homem, e notei que só apareciam mulheres. Então eu falei aqui que eu tive a impressão que ele não era a rede social apropriada para quem estava buscando pessoas do mesmo sexo, somente do sexo oposto. E aí eu vi, quando eu fui inclusive procurar o Tinder lá na App Store, eu vi que tinha uns aplicativos super bem recomendados, super bem avaliados pelos usuários, que eram específicos para o público gay, o público homossexual ou quem procurava pessoas do mesmo sexo. E eu falei isso aqui na live passada porque foi realmente o que eu interpretei da rede social. Só que aí, bom dia, quem tá aí, Fernandes? EP Fernandes, seja bem-vindo, bom dia pra Jandira, Ale Lima, beijo querida, sua linda. Uma live não é uma live sem você aqui, viu? Laura Barros, obrigada por convidar os seus seguidores e obrigada pelos corações. Continua dando corações aí que assim eu sei que vocês estão aí. Pois é, e daí eu falei dessa minha impressão e realmente eu olhei nas configurações porque eu achei. Eu falei, poxa, e quando você não quer só pessoas do sexo oposto, como faz, né? E aí eu tive a impressão, então, que você precisava usar outros aplicativos que, inclusive, tinham boas avaliações lá na App Store. E aí, depois, eu terminei a live dizendo isso e depois eu recebi uma mensagem de uma das nossas seguidoras, queridíssima, um beijo pra você, sua linda, me dizendo, não, Lu, você tá enganada. Tem como ir lá nas configurações e você pode alterar, porque tem uma pergunta lá, que você tá procurando, você pode alterar, mulher ou homem, e assim começam a aparecer perfis pra você de pessoas do mesmo sexo, então isso é alterável. E aí eu falei, bingo, é claro que uma rede tão moderna e tão premiada como o Tinder não ia deixar de fora essa questão tão atual e não ia correu sequer um risco e cometer o mesmo erro que eu aqui de parecer discriminatória. Claro que não, então foi um erro meu, um equívoco mesmo, porque eu até já tinha saído do Tinder nesse momento, porque ele foi só uma pesquisa acadêmica, né? Então meu perfil foi criado e já foi eliminado no mesmo dia, então eu não podia nem sequer entrar lá para fuçar mais nada. Então eu agradeço a nossa seguidora que me deu essa dica e preciso compartilhar imediatamente com vocês aqui, porque foi cometido esse erro e, na verdade, o Tinder é de todos e é isso que tem que ser esse nosso mundo, não é? O mundo da diversidade, um mundo que é maravilhoso, que eu acho que isso abre, assim, um grande leque pra gente nesse nosso mundo moderno. Não só em falando sobre as suas preferências, se você gosta de homem ou de mulher, isso não importa. O que importa é que hoje em dia você pode ser quem você quiser. Graças a Deus, a gente tá entrando num momento da nossa sociedade em que os seus talentos são mais valorizados do que o status de uma profissão, né? Clareza de informação. Obrigada, Laura. Eu precisava esclarecer essa questão porque foi um esclarecimento até pra mim mesma e aí eu compartilho tudo em primeira mão com vocês, né? Eu acho que a gente tá entrando numa era em que até que enfim os seus talentos são mais valorizados do que o status de uma profissão e que a gente não é mais avaliado pela quantidade de títulos que a gente tem e sim pela quantidade de coisas boas que a gente compartilha com o nosso público. Obrigada, Chico, você que é muito generoso por estar aqui na minha live todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã, acompanhando o nosso Voe Mais Alto com dicas de coaching para você voar mais alto na sua vida, na sua carreira e nos seus negócios. Eu sou a coach Luciana Figueiredo e hoje o nosso tema é liderança. Por que eu escolhi esse tema hoje? Com 3 sacadas para influenciar positivamente a sua equipe. Por que eu escolhi esse tema hoje? Porque o nosso tema do mês, quem acompanha aqui, quem é freguês aqui das nossas lives no Periscope, dos nossos vídeos e das minhas redes sociais, no @Lu_Figueiredo_, na Canvas Consultoria, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. E coach Luciana Figueiredo, quem procurar pelo nome.
Quem me acompanha nas redes sociais sabe que a cada mês eu trabalho um tema diferente. E eu faço isso para que eu nunca tenha um tema repetido. Você sabe que eu faço lives e trabalho efetivamente com esses temas desde 2015 e em mais de 1 ano e meio a gente nunca teve uma live repetida. E a gente faz lives longas aqui, a gente faz lives de 40 minutos, de 50 minutos, de 1 hora, porque aqui a gente realmente aprofunda o tema. E essa é a minha pegada, que a minha pegada aqui com vocês no Periscope é realmente contribuir com 1 hora da minha semana, gratuitamente, através do Voe Mais Alto, que é uma forma que eu tenho de compartilhar com vocês esses conhecimentos de coaching que eu acredito tanto, que eu aplico na minha própria vida, que eu aplico com os meus clientes, e é a minha forma de contribuição com você. Então eu te dou 1 hora da minha semana e se você seguir isso fielmente é como se você estivesse fazendo coaching. É um pedacinho porque a gente não tem aquele approach, da sessão pessoal, né? Tanto faz por Skype ou presencial, funciona com esse punch que a gente acaba não tendo aqui, mas você acaba absorvendo todos os conhecimentos legais. Live longa que nada, devia durar mais. Obrigada, Anitta! Aê! Assim eu fico muito feliz de estar realmente usando um viés diferente aqui com vocês, porque a minha proposta a minha bandeira é conteúdo. E a gente tem um grande desafio hoje em dia na internet, que é trazer conteúdo novo, inovação. Então, inovação na abordagem, inovação no formato, inovação no conteúdo, porque tem muita bobagem nessa internet. A gente aqui... Quem sabe seria bom um flashback para os novos? Olha que tem muito tema lá, hein? Eu quero fazer coisas novas, Laura. Eu quero fazer coisas novas. Quem quiser pegar as lives antigas, é só ir lá no YouTube. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Canvas, Construir Coaching. Eu já trabalhei tanto tema, tanta coisa legal que eu já falei aqui no Periscope com vocês. E a gente tô aí bolando novos formatos. Mas fiquem tranquilos que aqui no Periscope é a minha comunidade do coração. Por isso que eu sempre peço corações pra vocês. Porque aqui realmente é o lugar em que eu falo tudo em primeira mão. Aqui eu já dei desafio gratuito. Aqui eu já dei bônus. Aqui eu já dei desconto. Aqui eu já dei N oportunidades além do nosso conteúdo. Mas hoje a gente vai falar de liderança, porque todo mundo sabe que liderança é uma das formas de influência mais poderosas que tem. Deu até conselho de Tinder. Oi, Vicom! Bem-vindo, querido! Seja bem-vindo de volta. Isso mesmo, porque a gente trabalha no coaching em todas as áreas da vida. E a gente não pode deixar de lado a área do amor. E aqui, como a gente é inovador, a gente trabalha no mesmo ritmo da evolução, ou pelo menos pretende trabalhar no mesmo ritmo da evolução das coisas, e não ignoramos os fatos que estão por aí, não é? A gente realmente quer trazer ferramentas poderosas para você crescer na sua vida. E carreira sempre foi o nosso foco principal. Eu sempre gostei muito da área do trabalho, porque eu senti na minha pele, né, as dores e as delícias, como eu sempre digo, de fazer uma transição de carreira. Sou advogada, fiz uma transição para empreender e trabalho como coach, que é assim, a minha missão de vida, descobri a minha missão de vida fazendo isso. Então, carreira, a área do trabalho, a área dos negócios, a área que traz prosperidade para você, é para mim também a área de mais evolução, é para mim também a área onde você mais se desenvolve. Para mim, é no seu trabalho que você entrega para o mundo a sua maior colaboração, a sua maior contribuição ou a sua contribuição para o maior número de pessoas. Você impacta as pessoas no seu trabalho, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com as suas ações, e é onde você também recebe, né, uma retribuição com conhecimento, desenvolvimento e evolução. Você evolui muito no seu trabalho e você trabalha a maior parte da sua vida, sem dúvida nenhuma, a maior parte do seu dia, né? A gente fica no trabalho mais horas do que a gente fica com a nossa família. Então, pra mim, é uma área muito importante a área de carreiras, a área de negócios, a área de empresas, a área dos executivos, a área de quem quer voar mais alto e ganhar mais e produzir mais, e ser mais produtivo e ser mais poderoso. É esse o meu principal foco, sempre foi aqui no coaching. E hoje a gente vai falar de uma das formas mais poderosas de influência, que é a liderança. Então a gente vai trazer aqui hoje 3 sacadas para influenciar positivamente a sua equipe. Por que eu disse influenciar positivamente? Porque influenciar
quando a gente fala de áreas de influência, automaticamente você deve pensar em coisas positivas. Ah, vou influenciar minha equipe? Claro que é positivamente. Mas, vocês sabiam, gente, que um chefe ruim, um boss ruim, ele é tão perigoso para o ser humano que tem 40% de causar um ataque cardíaco e matar uma pessoa. Vocês sabiam que isso é grave nesse nível? Existem N pesquisas hoje em dia sobre isso, e é por isso que aqui a gente fala de como a gente afeta e impacta positivamente as pessoas. E é importante fazer esse grifo na palavra do positivamente aqui, porque realmente a influência que a gente quer é positiva. Todo líder influencia a sua equipe. O bom líder e o mau líder. O mau líder também influencia. Coloquei 3 saladas, era sacadas. Ixi, ficou. E agora não dá pra arrumar, né? É mesmo, ficou 3 saladas. Realmente, não dá pra ser salada de folha de tomate com rúcula e beterrabas. 3 sacadas. Obrigada, querida. Coisas de corretor. E agora não dá pra mudar, então agora nós vamos ficar assim mesmo. Então vamos lá, a gente vai falar 3 sacadas e não saladas pra influenciar positivamente. Engraçadíssimo, né? Não, tipo, coisas de corretor. Salada já cedo? Pois é, Adriana, podia ser uma salada de frutas, né? Que é positivo aí pra gente, que impacta a gente positivamente. Vamos ficar com a salada mesmo, porque não dá pra mudar, gente. No Periscope, se eu quiser mudar o título, eu tenho que desligar a live e fazer outra. E a gente já tem muita gente aqui na live, então não dá pra gente sair de repente. Então vamos lá. Vamos lá. Sacada número 1. Para um grande líder, isso aqui devia ser automático. E saladas de sacadas, boa! Isso aí, gente. A gente não pode perder aqui o nosso bom humor logo cedo, não é? A nossa energia logo cedo. Então, eu vou te dar logo de cara a primeira dica, a primeira grande sacada, que devia ser automático para todo mundo que trabalha com liderança. Infelizmente, ainda não é. E nós vamos falar do sucesso da sua equipe. Sacada número 1, valorize o sucesso da sua equipe. E você pode dizer, Luciana, isso é normal, eu sempre falo quando alguma coisa dá certo. Então vamos entender cientificamente o que isso significa e vamos entender como você pode, deve deixar que as pessoas experimentem o sucesso. Tem uma coisa chamada modelo mental. Modelo mental é um mix, né, do que você já aprendeu na sua vida, do que você já teve experiências próprias. Bom dia, Edu! Seja bem-vindo aqui na nossa live, querido! Um dia extraordinário aí pra você, um dia excelente aí pra você, tá bom? Só um comentário. Obrigada, Vicom! Muito obrigada, querido! Você é muito generoso de estar aqui na nossa live toda quarta-feira, 8h30 da manhã. Então vamos lá, vamos falar disso. Modelo mental, modelos mentais. Modelo mental é algo que todo mundo tem o seu, alguns têm mais, outros têm menos, a gente quer sempre que tenha mais. É um mix do que você sabe sobre aquele assunto, do que você já experimentou sobre aquele assunto e do que você já aprendeu sobre aquele assunto e do que você deseja para aquele assunto. O seu cérebro, ele arquiva todas essas informações que você já experienciou, que você já aprendeu em livros, que você já absorveu conteúdo de qualquer forma. O seu cérebro separa algumas coisas em pastinhas, igual um computador faria. Então ele coloca lá, tem uma pasta lá, vamos dizer que tem uma pasta lá, liderança, uma pasta maior, e dentro dessa pastinha tem os meus chefes anteriores, cada pessoinha tem lá, todas as experiências que você vivenciou com esses chefes, tem lá tudo que eu li sobre liderança, tem lá tudo que eu vi em documentários, cursos, etc. Tem lá outros modelos de liderança, talvez os seus pais, talvez os seus professores, talvez aquela vizinha brava que você tinha, que de algum modo ela influenciava a sua turma na sua rua. Então você tem lá as pastinhas. E assim você vai formando o seu modelo mental. Quando você é líder, você não tem que se preocupar só com o seu próprio modelo mental, em ter um modelo mental positivo, em realmente ter um modelo mental funcional, e ter um modelo mental eficiente, orientado para resultados, orientado para o sucesso e tal. Você tem também que se preocupar não só com o seu, obviamente, você tem que se preocupar com o seu, mas você também tem que se preocupar com o modelo mental da sua equipe.
Esta é a função do líder. Esta é a função primária do líder. O líder precisa influenciar. Esta é a função número 1. Antes de ajudar as pessoas a se desenvolverem, antes de levar resultados para sua empresa, antes de se autodesenvolver, antes de qualquer outra coisa, o líder deve influenciar. E aqui é onde vem a forma mais positiva e mais imediata de se influenciar alguém. Você deve se preocupar, obviamente, que os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus parceiros, dependendo do seu modelo de negócio, dependendo do tipo de profissão que você tem, você vai chamar de um nome diferente. Não tem problema, não importa. O que é importante que você saiba é que você precisa estar sempre influenciando. Esse é o papel número 1 do líder. Por isso que influenciar positivamente é tão importante. E a primeira coisa que a gente tem que saber sobre modelo mental, e que a gente já falou aqui, é que para criar esse modelo mental orientado para o futuro, porque é isso que nós queremos enquanto líderes, nós queremos que as pessoas façam coisas orientadas para os resultados que a gente espera que essa empresa, que essa equipe tenha. E essa orientação é para o futuro. Mas a gente usa para isso modelos mentais aprendidos no passado. Então, quando você quer influenciar alguém, você tem que saber que você precisa influenciar o modelo mental dessa pessoa em primeiro lugar. E sabendo que você usa o passado como um modelo para o futuro, cada vez que você permite que alguém seja bem-sucedido, você fortalece esse modelo mental para os seus resultados futuros. Vamos entender. Toda vez que eu permito e que eu ofereço um resultado, uma possibilidade de que estas pessoas tenham resultados positivos, eu fortaleço seus modelos mentais. E assim, esta pessoa tem um modelo mental mais positivo, ele fala, se eu faço isso, isso dá certo. Se dá certo, eu fico feliz. Se eu fico feliz, eu faço de novo. Então, como é que eu faço isso com a minha equipe? Toda vez que eu permito que as pessoas experienciem, eu permito que as pessoas vivenciem as suas próprias experiências, eu permito que as pessoas experimentem o próprio sucesso, ao invés de só eu ter sucesso, porque como líder, eu posso coletar todas as informações e levar sozinho para minha diretoria. Como líder, eu posso centralizar tudo em mim e levar sozinho e ninguém sabe de quem foi o sucesso. Ou eu posso permitir que essas pessoas da minha equipe também experimentem o sucesso. Entendem a diferença? E à medida que eu ofereço essa diferença para minha equipe, eu ofereço também uma oportunidade de eles fortalecerem. Oi, Camila Pacher! Bom dia, querida. Depois você assiste o comecinho da live, tá? Depois você não perde lá o comecinho da live. Depois você assiste na reprise. Então, quando eu estou construindo modelos mentais positivos, eu faço isso através de oportunidades para que as minhas pessoas da minha equipe experimentem o sucesso e assim construam modelos mentais de sucesso. E aí, é muito importante a gente dizer, quando a gente está dando essa sacada, valorize o sucesso da sua equipe, a gente precisa dizer que só valorizar dizendo, você fez um bom trabalho, parabéns, não é suficiente. A gente precisa ser específico. A gente precisa dizer exatamente no que aquele funcionário acertou. Quando eu dou parabéns para alguém, eu preciso dizer exatamente qual foi a contribuição que ela deu. Então eu tenho que ser muito específico. Eu não posso dizer apenas parabéns, você fez um bom trabalho. Eu preciso dizer exatamente parabéns, a sua contribuição com a planilha ao criar aquela nova fórmula foi fundamental para o sucesso de toda a nossa equipe. Parabéns pelo seu trabalho. E aí ele entende exatamente o que ele fez que acertou. Se você é pai ou mãe, você também sabe que você é líder o tempo todo. Então, com os seus filhos é a mesma coisa. Eu não digo simplesmente, parabéns, você é um bom menino. Eu digo, parabéns, você se esforçou muito para estudar nesta matéria e você conseguiu ter uma realização exatamente porque você dedicou 3 horas por dia, todos os dias dessa semana. E aí ele consegue, então, reproduzir aquele comportamento certo, porque ele sabe exatamente o que criou sucesso. E quando a gente fala de liderança, a gente fala de resultados direcionados para o futuro e a gente fala de realizações
individuais e de equipe que precisam ser mensuradas. E é papel do líder entender exatamente qual foi o acerto de cada um ali. Então, quando a pessoa compreende detalhadamente qual foi a contribuição dela para o sucesso, e você faz isso com cada um dos elementos, com cada engrenagem da sua equipe, com cada parafuso da sua máquina, você faz com que toda a engrenagem funcione perfeitamente bem e esta equipe produza resultados. Então, acostume-se a ser um líder moderno, e ao invés de só mandar e corrigir e dizer só o que deu errado, diga também o que deu certo, seja específico, valorizando o sucesso de cada um, a contribuição individual de cada um e agradeça a cada um da sua equipe, reconhecendo por suas contribuições. Diga obrigado, líder! Obrigado, porque isso muda uma pessoa. E é papel do líder mudar essa pessoa. Valorize o sucesso da sua equipe com reconhecimento tangível mencionado. Obrigada, Laura. Perfeito. Essa foi a sacada número 1 e é uma sacada moderna, é uma abordagem de liderança moderna. Que a gente sabe muito bem que há um tempo atrás, nem muito tempo atrás assim, não era assim que a gente comandava equipes, não é? Mas agora e se você quer ser um líder moderno, faça isso como um cientista, tá bom? Faça isso com técnica. Se você quer conhecer mais técnicas de coaching, manda um e-mail para mim, luciana@canvasconsultoria.com.br, ok? Canvas Consultoria no YouTube e no Facebook também. Se inscreve no YouTube, curte a fanpage lá para você acompanhar conteúdos parecidos com esse, tá bom? Sacada, e não salada. Sacada número 2, para influenciar positivamente a sua equipe. Desenvolva os pontos fortes. Já falamos aqui, estamos falando aqui neste Periscope há algum tempo já sobre nossa psicologia positiva aplicada, o coaching positivo aplicado, transformando pessoas e transformando lideranças. É maravilhoso a gente utilizar conhecimentos de desenvolvimento pessoal em termos de psicologia positiva e de coaching positivo em liderança. Tem um compromisso? Ok, Camila? Um beijo, querida. Depois pega na reprise, tá bom? Um beijo pra você. Uma excelente quarta-feira pra você. E a gente vem falando aqui, quando a gente fala de liderança e quando a gente fala de influências positivas, a gente está falando de transformar toda uma próxima geração. E isso é maravilhoso, a gente tá realmente... Oi, Evelise Coach, bom dia, querida, obrigada pelos corações. A gente tá falando de transformação de toda uma geração. A gente tá falando, sim, de mudar o mundo. Você tem uma contribuição no seu dia, na sua empresa, que você pode até achar erroneamente que é pequena. Só que não é pequena, porque você tá liderando essa equipe, o outro tá liderando, o outro tá liderando, o outro tá liderando. E quando você lidera bem uma equipe, você desenvolve gente que vai ser a próxima geração de líderes e assim sucessivamente você alimenta um círculo virtuoso de desenvolvimento do mundo. E a gente faz isso liderando gente, a gente faz isso liderando pessoas, a gente faz isso construindo valores nobres e uma cultura nobre nas nossas organizações, né? E a gente precisa tanto disso pra gente gerar empregos, pra gente gerar desenvolvimento. E aí você, em última instância, percebe o seguinte, que é uma coisa muito legal e algo que eu venho defendendo no coaching, que eu realmente acredito que é o futuro, é assim, o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Vamos falar de inovação, já que a gente tá falando disso, né? Nas décadas anteriores, na última década e na década anterior, a gente desenvolveu a nossa tecnologia, foi muito desenvolvida. A gente não teve, nos últimos 50 anos, a gente teve um desenvolvimento tecnológico maior do que nos últimos 500 anos, provavelmente. A gente trabalhou muito em desenvolvimento de sistemas, a gente trabalhou muito com tecnologia, a gente trabalhou muito com informação, a gente trabalhou muito com comunicação, a gente trabalhou muito na área médica, não é? Muito desenvolvimento na área médica. E agora que a gente já tem sistemas fantásticos e máquinas fantásticas e automóveis fantásticos e hospitais fantásticos
e exames médicos fantásticos que conseguem fazer uma leitura de cada parte de nós, e DNA, e células-tronco, e um monte de inovação na era tecnológica, na era dos celulares, na era da internet, na era da comunicação, não é? Agora a gente descobriu que o nosso grande capital de desenvolvimento, nosso grande recurso, são as pessoas. Que se a gente não tiver grandes pilotos, não adianta nada eu ter máquinas eficientíssimas e quase automáticas nos maiores aviões do mundo. A gente precisa de pilotos ainda. Por que a gente ainda tem pilotos nas cabines de aviões super ultra modernos, se a gente tem máquinas que pilotam quase sozinhas aqueles aviões? A gente sabe disso. Antigamente, há 10 anos atrás, fazer uma viagem do Rio de Janeiro a Paris, usava de 6 a 8 pilotos. Hoje em dia a gente consegue fazer isso com 2 ou 3 pilotos. E a gente diminuiu isso muito. Bom dia, Soraya Nutri, seja bem-vinda, querida. A gente desenvolveu isso demais por causa da tecnologia das máquinas. A gente reduziu acidentes aéreos em um número altamente expressivo. Antes, não era só caríssimo ir do Rio de Janeiro a Paris, mas era também perigoso, porque você nunca sabia o que podia acontecer em cima do oceano. E agora você tem segurança para fazer um voo desse, porque você tem aeronaves altamente modernas, com computadores altamente modernos, que praticamente fazem tudo sozinhas. Só que elas não fazem tudo sozinhas, porque os computadores, por mais inteligentes que eles sejam, eles ainda não conseguem imaginar o que pode acontecer e resolver problemas que a máquina ainda não processou. Só o ser humano é capaz de fazer isso. E quando você percebe isso, você percebe que a gente precisa desenvolver uma coisa chamada capital humano. Que a gente percebe que desenvolvimento pessoal ainda ou melhor, acho que agora mais do que nunca, é o grande ponto que vai trazer o maior dos lucros, do desenvolvimento, da evolução de todos os tipos de negócios, de todos os tipos de indústrias. A gente está falando aqui não só de evitar acidentes aéreos, a gente está falando aqui de desenvolver aviões ainda melhores. E a gente está falando aqui de erros que podem ser evitados apenas por um humano. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está falando aqui de uma concorrência absurda com máquinas. A gente está falando de concorrência com outros seres humanos. A gente está falando de muito menos tempo para evoluir. Antigamente, uma empresa antigamente, na geração anterior, né? Na geração aqui das pessoas que têm mais de 45 anos, já era assim. Você entrava numa empresa como estagiário, né, ou como office boy, ou como um aprendiz, e você ia evoluindo, você melhorava um pouquinho, e aí você passava você passava a ser chefe daqueles estagiários, e aí você melhorava um pouquinho, e aí você ia evoluindo, e essa empresa, essa indústria, ela entendia que valia a pena investir no seu desenvolvimento, ela pagava os seus cursos, e esperava que você aprendesse, porque ela esperava que você ficasse 20 ou 30 anos nessa empresa. Então a empresa investia no funcionário e dava tempo para esse funcionário se desenvolver. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia a gente não tem tempo para nada, gente. Hoje em dia você tem que entrar numa empresa já mais ou menos pronto. E as empresas não estão mais dispostas a esperar 10 ou 20 anos para você aprender a liderar. E é a partir da liderança que você vai desenvolver gente e que você vai desenvolver ainda negócios melhores e você vai desenvolver os negócios e fazer com que essa tecnologia, essa evolução, ela se desenvolva muito mais. Então, nos próximos 10 anos, a gente vai ter desenvolvimento de gente antes de máquinas e antes de todo o resto, porque isso a gente já fez. E quando a gente fala disso, a gente fala dessa sacada número 2, que é desenvolva os seus pontos fortes, desenvolva os pontos fortes da sua equipe. E quando a gente fala isso, a gente está falando de liderança moderna, uma liderança preparada para os próximos 10 anos. A gente não está mais falando daquela liderança antiga, em que você entrava numa empresa e esperava 20 ou 30 anos para as pessoas se desenvolverem e convivia com aquelas pessoas por 20 ou 30 anos, né? Agora não.
Agora você tem que inventar jeitos de liderar que funcionem, sem você obrigar a pessoa, porque ela sai, né? Pessoas desenvolvidas como seres humanos melhores fazem tudo melhor. É isso, Laura. Isso é o grande capital humano que a gente precisa se concentrar em desenvolver nos próximos tempos. E eu brincando com a caneta, sujando todo o meu dedo aqui. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de pontos fortes, a gente fala de uma liderança moderna, a gente fala de uma liderança atual e a gente fala de uma liderança para o futuro. E aí a gente tá falando assim, olha, desenvolver os pontos fortes é algo que a gente precisa, quando a gente fala em desenvolvimento de pontos fortes, parece só que a gente está ensinando essa pessoa a se desenvolver e a ser um funcionário melhor. Mas não é só isso. A gente está dizendo o seguinte, a gente está dizendo para ela, confie em mim, porque eu sei avaliar os seus melhores talentos e eu sei alocar os seus melhores talentos no lugar certo. Isso não é maravilhoso, gente? Isso não é simplesmente incrível? Por que vocês acham que eu dediquei? Eu vou dizer no meu próprio exemplo, comentei aqui no começo dessa live que eu fiz uma transição de carreira da área do direito para empreender e todo mundo sabe que a área do direito é uma área que exige muito de nós. A gente sempre encontra advogados em todos os lugares, deve ter aqui também nessa live. Foram 13 anos de dedicação ao direito, no meu caso, menos do que de muitas outras pessoas que eu já conheci nessa jornada. 13 anos de dedicação ao mundo maravilhoso que é o mundo do direito, para descobrir isso, assim, entre muitas frustrações, entendendo que eu era sempre errada e me perguntando por que eu não conseguia desenvolver, por que eu não conseguia ser feliz com aquele trabalho, e por que eu não conseguia me dar bem com as pessoas, e por que as coisas não andavam pra mim se eu gostava da área do direito. Ora! O meu talento estava mal alocado, o meu talento estava sendo subutilizado. Eu nunca seria feliz na área do direito, você sabe por quê? Porque não é porque eu era errada, não é porque eu não tinha chances, não era porque eu não conseguia aprender as coisas, era porque eu tinha um talento subutilizado. E quando a gente vê uma pessoa que não prospera na sua carreira, não é feliz com aquilo, que tal a gente se perguntar, será que você está no lugar certo ou será que você foi aceitando um emprego atrás do outro e foi parar nessa empresa em que você está agora, fazendo esse trabalho que você está agora? Será que o patinho feio era feio mesmo, ou ele era um cisne tentando viver no meio dos patos? Nada contra os patos, nada contra os cisnes. Acontece que isso, você tinha um talento maior, eu tinha um talento maior, o patinho feio tinha um talento maior, e você que está infeliz na sua carreira, talvez tenha um talento que não está sendo desenvolvido. Isso não quer dizer que aqueles patinhos eram errados e que o cisne é que era o bom. Não. Isso quer dizer que existe lugar para os patos, existe lugar para os cisnes, só que eles precisam estar sendo utilizados. Porque se você fosse uma caneta, você ia querer escrever. Se você fosse um livro, você gostaria de ser lido. E assim como o talento do livro é contar histórias e o talento de uma caneta é oferecer para você tinta para você escrever, um ser humano tem também os seus pontos fortes, alguns inatos, alguns desenvolvidos, alguns que você gostaria de desenvolver porque você admira, mas ainda não os tem. É papel do líder descobrir quais são esses pontos fortes e utilizá-los na sua melhor versão. E isso é o papel do líder do futuro. Quando eu fiz toda essa introdução para falar de capital humano, de desenvolvimento de gente, e para falar que os próximos 10 anos... Escreve isso que eu tô te falando. Os próximos 10 anos serão investidos em pessoas e o desenvolvimento das indústrias e de todo um mercado de economia vai ser feito através do desenvolvimento de gente. Eu tô falando para você de que você tem como líder um papel e a obrigação e a responsabilidade de desenvolver as suas pessoas. E para você fazer isso de uma forma moderna e eficiente, colocar o funcionário onde ele rende e domina. Obrigada, Adriana. Isso mesmo. Isso mesmo. A Adriana resumiu de uma forma muito coerente e muito limpa para nós, muito clara. Exatamente isso. Então, se você é uma ave, você precisa voar. Se você é um peixe, você precisa nadar. Simples assim. E quando eu te dou essa sacada para você influenciar positivamente a sua equipe, eu tô te dando a grande sacada. Desenvolva os pontos fortes. Concentre-se nas áreas em que os seus colaboradores, seus funcionários, a sua equipe
as pessoas da sua equipe já demonstram grandes competências, o que eles já fazem bem. Ao invés de ficar procurando competências que eles não têm e ficar criticando-os sem parar por fazer um erro atrás do outro, procura pensar como eu posso alavancar os pontos fortes, o que ele já faz de bom, o que ele já tem como talento. Como é que eu posso utilizar os pontos fortes desse cara nos meus resultados? E aí você não vai ter só uma equipe positiva e feliz trabalhando com você, engajada. Você também vai ficar mais, você também vai ter mais resultados. Se é uma minhoca, precisa cavocar. Isso, Chico! Você vê como não importa se é uma minhoca ou se você é uma águia. O que importa é você fazer o que você tem de exercitar os seus pontos fortes todo dia na sua vida. Você vai ser um ser humano mais feliz e vai ser mais fácil de você se desenvolver, vai ser mais rápido, mais eficiente. E quando você é o líder, quando você está na posição do líder e você tem liderados que estão desenvolvendo e trabalhando seus pontos fortes todos os dias, você tem resultado, você tem eficiência, você tem produtividade, você tem engajamento, você tem clima organizacional. Todas essas palavrinhas mágicas que toda empresa gostaria de ter no seu portfólio. É ou não é? É ou não é? Toda empresa trabalha para tê-las. Para tê-las na vida real, né? Não só no papelzinho, no folder lá, certo? Ah, porque aqui os funcionários são mais felizes. Funcionários felizes desenvolvem os seus melhores talentos todos os dias e são utilizados na sua melhor versão. E quando você faz algo que você gosta, quando você faz algo que você sabe fazer, que você é bom fazendo, você faz mais e mais e mais e você quer continuar fazendo. É uma mágica. É uma mágica. Então, se você sabe que aquela pessoa é boa fazendo aquilo, dá aquilo pra ela fazer. Entendeu? E ai, Luciane, geralmente vem uma pergunta assim na sequência. Luciane, se eu tiver na minha equipe uma pessoa que realmente eu perceber que ela tá mal alocada e que os talentos dela não servem para os resultados que eu procuro, é papel do líder contratar certo, tá, gente? É papel do líder fazer seleção bem feita. Por que isso? Porque quando eu tenho uma pessoa mal contratada, quando eu tenho uma pessoa contratada errado, quando eu tenho um cisne para fazer um papel de pato, ou eu descubro uma forma de fazer esse cara que é cisne ser cisne na equipe, ou eu preciso libertar esse ser humano para ele ser cisne, entende? Você não pode ficar com uma pessoa porque ela é boa, porque você gosta dela, porque você não quer liberá-la para concorrência, se você não está permitindo que ela se desenvolva. Até porque você não vai conseguir mesmo. Não vale a pena. Então é papel do líder desenvolver as pessoas dentro da equipe, fora da equipe. É papel do líder. É seu papel fazer isso, é sua responsabilidade, tudo bem? E aí a gente pode ir para a dica número 3, que é uma super sacada. Chico, Lu, quando você mudou de carreira, você teve dúvidas se fez a coisa certa? Chico, a minha história de transição de carreira é uma história que durou exatamente 2 anos para eu ter para eu montar o meu plano e 2 anos para eu pensar nisso. Eu fiquei de 2009 a 2011 me perguntando todo dia o que tinha de errado comigo. Eu realmente acreditei, em 2009 eu comecei a achar que estava tudo errado. E eu realmente acreditava, Chico, que eu era velha demais para mudar de profissão, então eu sequer ventilava essa hipótese, eu nunca imaginei ser empreendedora, eu não sabia nada sobre outras profissões porque eu tinha dedicado já 13 anos para aquela profissão. E eu nunca tinha pensado em ser outra coisa, eu adorava aquela profissão teoricamente, achava bonito, sabe? Eu gostava de estudar aquilo na faculdade, eu tava bem empregada, eu ganhava bem, eu tinha vários motivos para nunca sair de lá. Eu trabalhava muito bem, eu desenvolvia bem porque dava certo, as pessoas gostavam, mas eu sentia... Você também pensava assim, Soraya? Obrigada, que aí engrossa o couro e me sinto melhor. Eu realmente pensava que eu era errada, que eu não conseguia me ajeitar com aquilo. Porque dentro de mim, eu sentia, a minha intuição dizia que estava errado, sabe? Eu tava o tempo todo querendo estudar mais e eu ficava frustrada porque eu não conseguia me desenvolver como os meus colegas.
E eu achava que eu era totalmente errada naquilo. Até o dia que eu tive a brilhante ideia, aleluia, de fazer um processo de coaching como cliente, como coachee. E coaching nem existia direito no Brasil, ou melhor, existia, mas era só para quem era muito high performance, quem estava nos altos cargos. Não era ainda acessível, amplamente acessível, como é agora, né? Amplamente acessível na internet, quase todo mundo já sabe que é coaching. Nem todo mundo sabe ainda, na verdade, mas quase todo mundo já ouviu falar, pelo menos. Naquela época, em 2009, era uma coisa muito, muito, muito nova ainda. Né? A gente fala em coaching desde 2007, mais ou menos. Então, 2009 era uma coisa que no Brasil, então, piorou, né? Era muito novo. Então, eu fiquei de 2009 até 2011 com essa sensação horrível. Eu chorava de manhã pra ir trabalhar. Tinha dia que eu chorava. Sabe aquele choro que você ia ficar ajoelhado, põe o cotovelo no joelho e a mão na cabeça? Desesperado. E aí, a Soraya fez sessões de coaching e mudou. Foi isso que aconteceu comigo, Soraya. E aí eu tinha uma amiga, eu comentei com ela, falei, eu sabia que eu precisava de ajuda pra descobrir o que estava acontecendo de errado. Porque o que eu tava querendo era descobrir o que estava acontecendo de errado comigo, né? E aí eu tinha uma amiga que fazia coaching. E eu comentei com ela que eu queria uma ajuda, mas que eu não queria terapia, porque eu já tinha feito terapia antes, eu sabia que terapia demorava muito. E eu sabia que eu precisava de uma ajuda mais efetiva, mais eficiente. Eu precisava crescer na minha carreira, eu não tinha 2, 3 anos pra ficar pensando na morte da Bezerra. Eu sabia que eu tinha que resolver alguma coisa. E aí ela falou, olha, Lu, tem um tal de coaching, eu faço um negócio chamado coaching. E aí eu fui entender o que era coaching, fui lá na profissional que atendia ela, e fiz um processo de coaching. E bastaram 3 sessões pra virar minha cabeça do avesso. Eu falei, uau, eu posso fazer tudo isso? E eu ainda posso receber por isso? E eu posso, nossa, eu tenho outras opções. Existem opções, eu não sou idiota. Existem opções pra mim. Eu falei, caraca, eu quero entender um pouco melhor isso. Mais algumas sessões pra fazer um planejamento e pá, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não quero mais advogar. Só que essas decisões a gente faz de forma inteligente, a gente não sai correndo fazendo, né? A gente não toma decisão e sai correndo fazendo porque você tá despreparado ainda, você acabou de tomar conhecimento de que existe um novo mundo, você ainda quer descobrir o que você quer fazer, você ainda quer ir fazer algumas experiências com os seus talentos. E eu comecei a fazer algumas experiências paralelamente ao meu trabalho, que eu ainda tinha, o meu trabalho ganhava bem. Eu tinha um salário, dependia desse salário, assim como todo mundo, eu tinha financiamento para pagar, eu tinha conta, eu tinha compromissos financeiros, eu tinha compromissos também profissionais assumidos, projetos assumidos, eu tinha time, eu liderava pessoas, eu não podia do nada surtar e falar, mudei. Então eu fiz um planejamento que levou 2 anos até eu realmente bater o martelo e falar, chegou a minha hora de fazer a transição. Eu fiz essa transição muito bem planejada, de forma muito interessante, porque eu decidi que eu ia tirar o máximo de experiência disso. E aí eu descobri um novo mundo e a hora que você usa os seus pontos fortes. Obrigada, Chico, você que é muito generoso sempre. A hora que acontece, Chico, é que eu comecei, a hora que eu entendi, eu falei, bingo, eu tenho pontos fortes, porque antes eu achava que eu nem tinha, olha só. E isso é impossível, porque todos os seres humanos têm pelo menos 24 talentos definidos pela ciência, no mínimo. São 6 virtudes e 24 forças definidas pela ciência. Claro que deve ter muito mais, isso é o que os pesquisadores acharam até agora e comprovaram até agora, né? Através de 30 anos de pesquisas que começaram a ser publicadas nos últimos anos, tá bom? Anitta, beijo, querida. Depois você pega a continuação da reprise. Não perca, hein? Ainda tem mais uma sacada. Então, o que aconteceu foi que eu descobri, sim, eu tenho pontos fortes, e sim, eu posso usar, putz, eu posso usar, e eu posso fazer o que eu sou boa, sim, eu ainda posso ganhar dinheiro com isso, putz, isso é incrível. E aí eu precisava descobrir, então, como é que eu poderia alocar esses talentos melhor. Então, a culpa era da minha empresa? Não. A culpa era do direito? Não. A culpa era da profissão errada? Não. A culpa era da minha chefe? Não. A culpa não era de ninguém, a culpa, né, uma palavra forte, a responsabilidade por eu ser feliz era só minha. E eu tinha que parar de colocar a chave da minha felicidade no bolso do outro. Então eu trouxe a chave da felicidade pro meu próprio bolso, tomei as minhas próprias decisões, assumi a minha responsabilidade
Isso mesmo, tipo, pá, posso fazer coisas. E aí, cara, aí eu fiz realmente essa transição. E hoje eu posso dizer pra você que eu vivo na minha vida algo que há 5 anos atrás parecia impossível, que é gostar do trabalho. Eu me lembro de ter perguntado pra minha coach na época, eu perguntei pra ela, eu falei assim, mas existe alguém, você que tem experiência com gente, assim, do mundo do trabalho, que vem aqui e fala de profissão com você, fala a verdade pra mim, mas a verdade mesmo, eu quero saber a verdade. Existe alguém que gosta do seu trabalho? Eu me lembro como se fosse hoje, e me dói fisicamente hoje ainda, quando eu lembro de quando eu fiz essa pergunta pra ela. E ela falou, você tá olhando pra uma pessoa dessas. E eu falei, sério mesmo? Você gosta de trabalhar? Porque eu odeio trabalhar. E ela falou, sério mesmo? Eu adoro estar aqui. Era um sábado de manhã. Ela falou, hoje é sábado de manhã. Você sabe o que meus filhos estão fazendo? Eles estão se divertindo com meu marido e eu tô aqui com você. Mas não é porque eu tô te pagando, não? Não, Luciana, é porque o trabalho me desenvolve. E é aqui com você que eu me torno uma pessoa melhor. Eu falei, é mesmo? E aí, quando eu saquei que isso existia, eu falei, então eu preciso desenvolver os meus pontos fortes e alocar isso melhor. E dentro do coaching, eu tenho uma ferramenta chamada coaching, que me permite desenvolver isso e fazer esse trabalho com os meus clientes, que é algo que eu amo fazer e realmente descobri que sim, isso existe. E isso existe a partir da sacada número 2, que desenvolva os pontos fortes da sua equipe. Se você é um líder, perceba que você tem uma pessoa subutilizada na sua equipe agora e passe a utilizar esses talentos ou liberte-os. Combinado? Respondido, Chico? Espero que sim, hein? Dito isso, podemos ir para a dica sacada número 3. Aborde os problemas com base em fatos. Aborde os problemas com base em fatos e não de modo emocional. Liderança tem muito a ver com dar feedback toda hora. Feedbacks positivos e feedbacks negativos. Obrigada, César. Obrigada, Chico. Que bom que deu certo aí pra vocês a resposta. Soraya, beijo, sua linda. Amo ver as transformações dos meus clientes. Eu acho que é quando um cliente meu evolui, eu agradeço esse cliente pela própria evolução dele e pelo empenho que ele pôs naquilo, porque quando um cliente meu evolui, eu evoluo também. Eu evoluo junto, eu aprendo junto com ele. Isso é magnífico, né? E isso explicado pela ciência. Laura, beijo, querida. Isso explicado pela ciência, pela a forma como 2 cérebros trabalham juntos. É maravilhoso isso. E a neurociência explica. Um dia eu faço uma live para explicar isso para vocês. Mas agora a gente tá falando da terceira sacada para influenciar positivamente a sua equipe, que é aborde os problemas com base em fatos e não de modo emocional. Quando você é líder e você influencia as pessoas todos os dias através da sua liderança, você precisa, todo o tempo, dar feedbacks positivos e negativos. Você precisa orientar a pessoa sobre o que ela tem que fazer. E aí, quando ela começa a fazer, ela começa a errar alguma coisa. Que pena que no Brasil é muito deficiente em muitas empresas. Sabe o que a gente faz, cigano? A gente põe a responsabilidade aqui, ó, no nosso próprio ombro e fala assim, não importa o que aconteça no mundo. Eu vou ser feliz e vou me realizar. E vou encontrar os meus meios para fazer isso. Então, se existem por aí um monte de lugares que não estão me valorizando, eu vou fazer isso por mim mesmo. Eu mereço. E aí você sai e desenvolve seus pontos fortes e você vai ter essa sensação que eu tô dizendo pra você. E ela existe, ela é real. É verdade. Certo? Então, quando você dá ordens, você é líder, você precisa comandar. E quando você comanda a sua equipe para fazer coisas no dia a dia, faz isso, faz aquilo, assim que faz, não sei o que, você tá lá ensinando o serviço, a pessoa vai, ela faz um pouco errado, você precisa corrigir o comportamento inadequado, corrige o prumo, volta a pessoa, e essa é a função do líder todo dia, toda hora, o tempo todo. Então, como o tempo todo você tá dando feedbacks, o tempo todo você pode cometer erros de feedbacks, errados, mal feitos, mal dados. Porque um líder não deve falar em termos emocionais quando se está dando um feedback. Porque quando você faz isso, você está julgando a pessoa. A gente já falou bastante disso aqui, né? Você também pode dizer pra mim que uma alternativa, quando alguém faz algo de errado, é não corrigir, não falar nada. Isso seria a pior ideia de todas. Se você pensa assim, é porque você é muito decidida, há pessoas com muito medo em falhar. Cigano, olha, isso é maravilhoso que você me trouxe. Muito obrigada por isso. Vou pegar o seu gancho aqui e finalizar esse parênteses antes de seguir com o nossa sacada número 3. Isso porque
é possível a gente desenvolver habilidades. A gente não aprende tudo de berço, sabe? Nem na escola, nem nada. E ninguém diz isso pra gente. Ninguém ensina você a liderar, ninguém ensina você ninguém ensina você a preencher alguns gaps que você tem. Sabe esses gaps entre o ser que você é e o ser ideal que você gostaria de ser? Isso, a distância entre você e a pessoa que você queria ser é habilidades que você não tem. Então, se você enxerga que tem eu queria ser assim, mas eu não consigo ser assim, é porque tem alguma habilidade que você ainda não desenvolveu. E o que tem de maravilhoso aqui em habilidades é que todas elas podem ser aprendidas. Assim como você aprendeu a escrever, assim como você aprendeu a dirigir, assim como você aprendeu a amarrar o cadarço do seu tênis, você não nasceu sabendo amarrar o cadarço. Só que alguém te ensinou, olha, você faz um laço assim, lembra? Não foi fácil também. Era estranho, você dava uns nós cegos lá e saía. Então, hoje em dia, você dá um nó no cadarço com facilidade porque você aprendeu a fazer isso. Então, o que diferencia você do seu sucesso são habilidades. E habilidades podem ser desenvolvidas. Você descobre quais são os seus pontos fortes, entende quais são os seus gaps, desenvolve seus gaps. Você pode fazer isso em sessão de coaching, tá bom? Manda um e-mail pra mim se você quiser fazer isso, com técnica. luciana@canvasconsultoria.com.br. Você pode achar que demora muito pra você fazer isso, mas olha, cara, 2, 3 sessões, 5 sessões, às vezes você mata várias charadas. Eu gosto da sua personalidade e de pessoas que não têm apoio em lugar nenhum e desistem. Vamos para um mundo melhor, cigana, é isso aí. Aborde os problemas com base em fatos. Então, melhor do que quando você vai corrigir um comportamento inadequado, você pode cair em algumas ciladas frequentes, como comportamentos que julgam, como dizer algo sobre a pessoa, como alguém, enfim, você tem o tempo todo corrigindo a pessoa ali e eventualmente aquilo vai criando emoções em você. E você pode sentir raiva, você pode sentir impaciência, você pode ficar um pouco nervoso, você pode sentir muito carinho também por aquela pessoa. E quando você fala com as pessoas com base nas suas próprias emoções, você não está desenvolvendo as pessoas. Você está simplesmente julgando as pessoas com base no seu modelo mental, no seu modo de enxergá-las, no seu julgamento, portanto. E a melhor maneira de fazer isso, a forma correta de fazer isso, técnica, é abordar tudo com base em fatos. E quando você tem algo difícil para dizer, basta que você faça como um médico faria quando ele dá o diagnóstico. Ele fala os fatos. Ele não fala para você por que você foi tão... Nananana, ele não fica lá te dando sermão. Ele fala para você quais são os fatos. Você está com um rompimento no ligamento do joelho esquerdo, exatamente aqui neste tendão, ele mostra para você e aí ele aponta um fato. Está rompido. E isso é uma coisa terrível de se dizer para uma pessoa, mas ele diz a partir de fatos. Ele fala o que aconteceu. Ele não fala pra você, então, é porque você gosta muito de caminhadas, e você é muito aventureiro, e você é legal, ou você não é legal, ou eu não gosto de você, ou eu gosto de você, ou você é uma pessoa boa. Ele não fala isso pra você. Ele dá um diagnóstico com base em fatos. E é papel do líder fazer isso sempre. E aí você aponta não só o que deu errado, mas o que poderia melhorar, sempre de forma específica, mensurável. E quando você fala dos problemas com base em fatos e não de modo emocional, você desenvolve a resiliência da pessoa. Porque todas as pessoas precisam lidar com fatos desagradáveis eventualmente. E se somos uma equipe, precisamos fazer isso juntos, com clareza de informação suficiente para tomarmos decisões inteligentes juntos e juntos desfrutarmos do nosso resultado, cada um na proporção da sua contribuição. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso saber que apenas 3 sacadas podem fazer toda uma década que está pela frente, que virá, ser muito melhor e a gente desenvolver as pessoas? Há pessoas que não têm essa explanação e só fala com o ego. É o ego que faz com que a gente julgue as pessoas o tempo todo. E quando a gente consegue, isso aí é desafiador para qualquer ser humano, para todo ser humano. E a gente deve fazer isso conosco mesmos o tempo todo. Observa o seu próprio discurso. Será que eu estou julgando? Toda vez que você está julgando alguém, eu sei, o que é julgar alguém? Colocar um rótulo mental numa pessoa. Quando eu penso, não preciso falar, eu penso mentalmente se a pessoa é legal ou ela não é legal, ela é boa ou ela é má. Ah, ele é bom ou ele é ruim, ele faz bem ou ele faz mal. Quando eu faço isso, ele é legal ou não é legal. Eu tô julgando mentalmente a pessoa. E se eu faço isso com o ego. Por que eu faço isso com o ego? O que é o ego? É a minha forma de interpretar.
Se eu faço isso com base em fatos, é muito mais fácil, porque eu não digo assim, ó, Joãozinho, você é muito desorganizado, menino. Isso é o meu ego falando, porque eu acho que as pessoas tinham que ser organizadas de uma determinada forma. Ao contrário de dizer isso, eu deveria dizer assim, ó, Joãozinho, observe como está a sua mesa nesse momento. A sua mesa está toda revirada, e isso é um fato. Sim ou não? Quando eu digo fatos, eu não falo sobre a pessoa, eu falo sobre fatos, eu falo sobre comportamentos, eu faço um diagnóstico. E isso é papel do líder, sempre, certo? Muito bem, espero ter contribuído com vocês mais uma vez nesse nosso Voe Mais Alto. Resumindo, as nossas 3 sacadas para influenciar positivamente a sua equipe são: 1. Valorize o sucesso da sua equipe. 2. Desenvolva os pontos fortes. 3. Aborde os problemas com base em fatos e não de modo emocional. Quem gostou, dá corações aí pra mim. Se você tá assistindo essa live, você ainda pode compartilhar essa live. Se você tá assistindo na reprise, você também deve compartilhar essa live. Psicólogos deveriam ser assim no RH. Todo mundo deveria ser assim em todos os setores da empresa. Mas eu concordo com você que o RH é o coração de tudo isso dentro de uma empresa. Aê, chique, vocês gostaram, gente? É muito legal trabalhar com vocês de uma forma sempre inovadora, como eu disse lá no começo, desde 2015 fazendo lives aqui no Periscope, desde 2015 fazendo lives no Periscope todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã. Já fiz vários outros tipos de vídeos, vários outros formatos, em outros horários, mas eu nunca deixei de fazer desde a primeira vez, às quartas-feiras, às 8h30 da manhã, e continuaremos fazendo isso, certo? Porque vocês estão aqui, continuarei fazendo enquanto tiver corações e compartilhamentos. Então, se você gosta de conteúdo, se você gosta desses conteúdos profundos e legais e completos, compartilha, faça com que essa live ela ganhe mais curtidas, curta aqui embaixo, compartilhe. No título tá salada, Soraya, é verdade, lá no título tá 3 saladas, né? Já me avisaram isso lá no começo da live, eu não tinha percebido coisas de corretor, porque a gente digita no Periscope, a gente digita pelo celular, né? E aí o corretor, deve ter corrigido e eu não vi. E depois que a gente escreve no Periscope, não dá mais pra mudar, a não ser que eu desligue a live e faça novas, mas não valia a pena, porque já tinha pessoas aqui. Então, eu peço desculpas pelo meu erro. Voe Mais Alto é o nosso programa semanal e gratuito de coaching, onde você aprende sacadas para a sua vida, seus negócios e a sua carreira, a área do trabalho como um todo. Faça coaching, agende uma sessão experimental, luciana@canvasconsultoria.com.br, manda um e-mail para mim que eu te explico como funciona. Canvas Consultoria Coaching no YouTube, Canvas Consultoria Coaching no Facebook. Curta lá no Facebook, se inscreva no YouTube. Não perca conteúdos. Luciana Figueiredo, Cigano. Coach Luciana Figueiredo. Soraya Nutri, beijo, sua linda. Parabéns, viu, pelas suas lives no Facebook. Não é sempre que eu consigo assistir, não é sempre que eu consigo ver o conteúdo, mas eu vejo que você tá trabalhando maravilhosamente lá. Parabéns. Cigano, obrigada pela sua audiência hoje. Chico e toda a galera que compartilhou aí hoje, que deu corações. Muito obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigada, galera aí desse Periscope, essa comunidade incrível. Falamos hoje da forma mais positiva e mais eficiente, mais eficaz. Beber vinho, bom dia, querido! Mais eficaz de influenciar positivamente as pessoas, certo? De transformar o mundo à sua volta. Por que não? Vamos olhar para isso com olhos, com novos paradigmas aí. Na semana que vem falaremos do nível de responsabilidade. Vamos falar aqui de como elevar o nível de responsabilidade de qualquer pessoa. Uma influência muito poderosa, portanto, certo? Muito grata a você, Rogério. Obrigada. Um beijo pra você, uma excelente quarta-feira. Coloque essas dicas em ação. A gente se vê na próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã. Até mais!